Gente, uma boa noite para quem eu não veio, boa noite, Jonas, né? Alguns que chegaram depois, chegaram assim com um sorriso de jacaré, né? Um sorrisozinho de jacaré, logo percebi, viu? Então, mas faz parte, né? A vida é assim mesmo. Outro dia, quem sabe, eu vou dar com um sorrisozinho de jacaré também, né? É isso aí. Mas é uma alegria estar com vocês, né? Um privilégio também estar aqui com vocês. Me sinto em casa, mas ao mesmo tempo é um pouquinho dá um tremor, né? Porque interessante, tem tanto penianista aqui, né? É muito bom por um lado, mas você tem que ocupar o nível, tem que aumentar mais ainda, né? Então, mas me sinto assim, muito privilegiado, viu? Pelo convite e também pela vida dos irmãos, né? Pela caminhada dos irmãos. É um privilégio estar num grupo que a gente sabe que tem uma caminhada com Deus, um desejo de conhecer mais das coisas de Deus. E um privilégio também de estar com vocês, de saber que vocês têm um ensino da palavra de Deus muito forte. Amém. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida do pastor de vocês, que ele continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo a vida de vocês. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm, né? Hoje, na atualidade, né? Eu já venho pensando em algumas coisas ao longo dos anos. Deus tem me dado o privilégio de lecionar Gálatas. Não vou falar sobre isso. É só para os irmãos terem um pouquinho, um pano de fundo, por que eu estou falando isso. A questão do Evangelho. Se fala tanto em Evangelho hoje, né? Mas aí você pergunta, que Evangelho eles estão falando, né? Não é o Evangelho da cruz. Não é o Evangelho do derramamento de sangue. Não é o Evangelho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É um outro tipo de Evangelho, né? Não é o Evangelho da graça. Não é o Evangelho que Paulo ensina. Então, que coisa, né? E hoje eu vou tentar falar um pouquinho para os irmãos de um assunto que me veio à mente. Eu pensava em falar alguma coisa de Gálatas, mas hoje na aula de panorama bíblico, na Imperial, veio um assunto que eu amo. Eu vou falar de uma coisa que eu gosto, né? E que Deus tem tocado também ao meu coração ao longo desses anos. E a carta de Filipenses, ela tem algumas coisas interessantes. E nós estávamos falando sobre o Evangelho, estávamos falando sobre a cruz, né? E é exatamente nesse capítulo, no capítulo 3, só para os irmãos entenderem um pouquinho sobre isso, no versículo 18, no versículo 18 diz assim: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ixi. Aí você vê como Paulo era uma pessoa que amava, né, a cruz de Cristo. Porque ele diz assim: agora eu digo para vocês até o quê? Olha o sentimento de Paulo forte. O Evangelho era algo maravilhoso para ele, né? Ele é muito precioso para ele. Então o Evangelho de Cristo é precioso. E porque o Evangelho de Cristo é precioso, olha o que ele diz no versículo 7. Aí agora vamos retroceder até o versículo 7. E o versículo 7, eu vou ler, diz assim:
Mas o que para mim era lucro, quer dizer, o que era ganho, né? O que era vantagem para mim, isto considerei o quê? Perda, sem valor. Então, o que era lucro, o que era vantajoso para mim, eu considerei o quê? Uma coisa sem valor. Não tem valor, não tem lucro. E aí ele diz assim, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Todos nós sabemos que essa carta, Paulo estava preso. Tudo indica em Roma. E se ele estava preso em Roma, e ali no ano de 59, 60, já não restavam muitos anos de vida para Paulo. Ele sabia disso, né? Em certo sentido. E ele já estava falando sobre isso, sobre estar com Cristo, a continuar o trabalho, o ministério dele, mas também estar com Cristo. Mas uma coisa que Paulo não perdeu era essa questão de viver em função de Cristo. Tudo que era perda, tudo não valia nada. E se nós voltarmos um pouquinho atrás, ele diz no versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne, ou seja, na minha carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele lembra, como judeu, né? Ele lembra, fui circuncidado ao 8º dia exato, cravado. Sou o quê? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, né? Eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, em questão de status, ele estava o quê? Muito bem, obrigado. Jovem, um jovem erudito, numa boa posição, super considerado, tratado muito bem, e ainda com o elogio de ser o quê? Perseguidor da seita dos crentes, né? Dos cristãos, dos nazarenos, de Jesus de Nazaré. Então, Paulo diz que isso aparentemente era um lucro, mas eu deixei de lado tudo isso, eu perdi tudo isso, eu considerei coisa sem valor. E aí ele volta no versículo 8, ele continua dizendo, na verdade, olha só, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o conhecimento de Cristo, Paulo conhecia já bastante de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A experiência dele tinha sido maravilhosa. Mas mais do que aquela experiência em Damasco, que com certeza foi maravilhosa e preciosa e mudou a sua vida, a experiência com Jesus, o que continuou, não mudou. Paulo foi intenso e muito intenso nisso, na sua vida com Cristo, na sua vida ministerial. Como ele foi extremamente intenso.
Por quê? Porque ele considerava o conhecimento, as coisas de Cristo superiores. E principalmente isso, apaixonado por conhecer a Cristo, desejoso de conhecer a Cristo. Ele não perdeu essa visão, mesmo sendo um Paulo que foi, como ele mesmo disse, né, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele tinha feito muito mais do que os outros apóstolos. Mas nada disso diminuía o quê? Esse anseio, esse desejo do conhecimento de Cristo. Isso para ele era o quê? Como ele chamava de tesouro. Né? O tesouro. O conhecimento de Cristo era um tesouro. E aí ele tinha esse desejo de conhecer a Cristo mais e mais. Meu Senhor, Jesus não era seu Salvador somente, mas era também o quê? O seu Senhor. Aí ele diz assim, por causa dele, interessante, né? Por causa dele, perdi o quê? Todas as coisas. Sempre temos que pagar o quê? Preço. Não adianta. A vida é assim. Não é verdade? A vida é assim. Se eu decido por uma coisa, não tem como. Eu vou perder uma outra coisa. Essa é a vida nossa. Né? Mesmo nas coisas espirituais. E aí ele diz assim, por causa dele perdi todas as coisas, mas há um outro sentimento interessante e extremamente importante aqui. E as considero o quê? Sem valor nenhum. Lixo. Lixo. Então as coisas que anteriormente elas tinham valor, significavam muito para ele. Bem, gente, ninguém despreza status da noite para o dia, não. Posição, vamos dizer, dinheiro. Posição leva dinheiro. Né? Ser tratado bem. Elite judaica. Ele não gostaria de ser da elite judaica. Mas a Bíblia diz que ele diz o quê? E as considero como lixo para ganhar quem? Ganhar a Cristo. Então a decisão dele foi exatamente essa. Eu decido ganhar a Cristo. Perder essa posição, perder o status. E na vida cristã também é assim. Na vida ministerial também é assim. Dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, do trabalho que você vai se envolver, você tem que saber que você vai perder. Mas o que você quer ganhar? O que você quer ganhar? E essa questão de ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo o quê? Justiça própria. Interessante que quanto mais a gente vai estudando, né, as cartas, a gente vai ver como esse homem não só entendia, mas ele amava essas coisas. As coisas de Cristo. E não tem como separar, né? Se você ama
Cristo, você ama os princípios dele. E se você ama os princípios dele, você ama o quê? A maneira como deve se pensar. Ou seja, a maneira que Cristo nos ensina, que é viver pela fé, que é entender que a justiça só é ganha o quê? Pela graça, pela fé. E ele fica falando isso toda vez, né? Não tendo justiça o que própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Até aqui Paulo fala isso, né? Querendo ganhar a Cristo, tendo essa visão de viver para Cristo, de aprender mais sobre o conhecimento, sobre as coisas de Cristo. Mas baseado aonde? Baseada na fé. Justiça que procede de Deus, conhecer mais da justiça de Deus, e a justiça de Deus é baseada na fé. Aí ele vai lá no versículo 18, não 10, desculpa. Acho que eu preciso mudar bolas, né? 10 para 18 é um pouquinho diferente, né? O que eu quero, olha só, o que eu quero, e agora a pergunta até para mim também, né? O que você quer? Nós, como homens de Deus, homens da igreja, o que nós queremos? Qual é o nosso anseio maior, nosso maior desejo, né? Paulo nos diz o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso me faz lembrar verso do Sofói ensinado. Não tem como eu falar disso e não lembrar dele, né? Como ele dava ênfase a isso. O poder da ressurreição de Cristo. Então, Paulo estava, hoje eu falei sobre mente, né? Um pouquinho só, toquei um pouquinho sobre mente. Qual é a nossa mente, né? Aonde a nossa mente está? Nós temos a mente de Cristo. E sempre isso, quando eu penso nisso, eu não tenho como deixar de lembrar do meu filho. Meu filho tinha cerca de 6 anos e pouco, e as minhas filhas estavam estudando em Manaus, então, naquele período, ele rapidamente aprendeu a língua. Rapidamente. A língua estava lá, só que ele não usava a língua. Por quê? Porque só vivia brincando com as irmãs. As irmãs são mais velhas do que ele, então quem mandava eram as meninas, né? Sabe como é que é? Elas mandavam. E aí ele tinha que brincar com elas e fazer. Mas os irmãos estavam sempre lá em casa e ali fora, e a gente sempre conversando, e a língua estava entrando. E aí quando ele ficou sozinho, houve uma metamorfose assim incrível. Em 3 meses o moleque mudou assim, gente, então tem que tomar cuidado, que em 3 meses o bichinho já queria ir só pro mato com o vinho. Falei, epa, não é assim também não, calma. Com 6 anos eu não posso soltar não. Aí, falei, vai devagar. Mas ele aprendeu bem a língua e por estar envolvido todo o tempo com a molecadinha, eu lembro um dia eu estava na janela, aí ele estava sentado, chupando, lá fora, na varanda, e aí estava chegando uns meninos, da idade dele, né? Tudo, um estava chegando com banana. E aí, ele sentado só fez assim, ó, só para vocês, ele só fez assim, com a mão assim, ó. Aí o moleque quebrou a banana e pôs na mão dele. Ele não pediu, só fez assim
Essa é a maneira de pedir deles, né? Só que também, quando ele saía com pão ou saía com outra coisa, ele também tinha que dividir. Então a lei era essa, né? A lei era essa. Então ele estava bem envolvido com a língua, com a cultura. E um dia à noite, acho que era à noite, nós estávamos lá em casa conversando, e bate-papo daqui, bate-papo dali, né? Aí a minha esposa fala assim, olha, eu estou com um nódulo aqui na costela, né? E tal. De vez em quando minha esposa falava, estava incomodada com aquilo, né? A mulher já é mais preocupada do que a gente, né? Principalmente a minha esposa é muito mais preocupada do que eu. Eu só vou no médico quando eu estou mesmo para... Não tem outro jeito, né? E às vezes eu me arrependo de ir. Quando eu fui em Manaus no hospital, eu falei, antes eu tivesse ficado em casa, sofria menos, né? Mas às vezes você tem que ir, né? Então, aí ela vai falando e tal. Aí ele vai, com 6 anos e pouco, fala assim, mãe, se preocupa não. Bem curta, né, a expressão. Mãe, não se preocupa não. Bom, sabe quando dá um estalo assim? Eu não estava me ligando muito com o que ela estava falando, porque ela já tinha me falado, sabia? Mas quando ele falou assim, estalou. Eu pensei comigo, não falei também nada, né? Só pensei comigo. Será que ela entendeu o que ele está falando? Essa que é a coisa. Será que ela entendeu o que ele está falando? Porque eu peguei, eu não acho que eu estou errado, eu peguei o seguinte, mãe, como se diz, não se preocupe não. Aí escondidinho, tal, debaixo da blusa, não quer se preocupar com isso. Ele não estava pensando, não se preocupa não, Deus vai sarar, né? Não era que ele era tão espiritual assim, não. Mas ele estava pensando, para mim ele estava pensando exatamente como o Yanomami. Ele convivia com a molecada. E por que eu estou falando isso? Porque conviver com a molecada como ele convivia é xingamento todo o tempo. Seu isso, seu aquilo outro, e aí é o defeito físico da pessoa. Né? Se tem uma mancha preta como tinha um lá que tinha mancha preta, então ele era conhecido como o de costela preta. Íamos xingá-lo exatamente, o seu costela preta. Né? Aí o outro também, né? E aí vai sucessivamente. Essa é a maneira de ofender o Yanomami. E se você quer brigar, você fala isso. Acabou. Aí vai ter briga mesmo, não tem conversa. E a molecada só fica assim, dando tapa um no outro, né? Tá, e o outro tá, e também xingando. Aquele que apanha, aí que ele xinga mesmo, mas aí ele apanha mais também. E também continua apanhando, até que vem um outro irmão mais velho do que está apanhando e bate no outro. Mas aí o outro vai e xinga também a ele. Essa é a vida das crianças. E as crianças lá, vocês, de vez em quando, principalmente quando eles estão assim, numa entonação de cantar. Você já sabe, né, que é xingando um outro. Entendeu? Não só Você tá morando? Você tá morando aí? Tá entendendo? Então, quando eu ouço assim, já tá um xingando o outro. Aí o de lá
Se está longe, porque é o menor vai ficar longe e vai xingar e vai cair fora, né? E o outro já fala também o defeito dele, né? Xinga também, mas fala já também para ele, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Então é mais ou menos assim. Por isso, sabendo que meu filho estava nesse contexto todo o tempo, foi isso que ele queria dizer. Isso se chama mente Yanomami. E Paulo queria exatamente ter isso, esse conhecimento e o poder da ressurreição. Essa questão de ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, mas ele também queria o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, irmãos, é um poder que nos capacita a viver da maneira de Deus. Quando você experimenta, ou quando nós experimentamos esse poder, é um poder natural. A vida espiritual fluindo naturalmente. Paulo, ele estava tão envolvido com isso, com essas coisas de Cristo, que ele queria isso. E aí a Bíblia fala, inclusive, e tomar parte nos seus sofrimentos. Irmão, quem quer tomar parte no sofrimento? Mas daqui para frente, a gente tira o pé, né? Opa. Mas Paulo, por isso ele disse que lá em Gálatas, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas da cruz, o envolvimento constante com a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que o patamar de Paulo em relação a mim, o que meus irmãos pensam, é muito alto. Mas a Bíblia nos diz que ele desejou isso. Ele ansiou isso. Esse é o anseio. Viver em função disso. Aí ele aqui diz, não que eu já tenha o quê? Alcançado isso. Eu não recebi isso ainda não. Puxa. Mostra que ele conhecia o quê? O poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição tem que levar o quê? A unidade. Né? Ele não tinha isso. Ou tenha já obtido a perfeição. Mas o meu desejo, o meu anseio é prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu fui conquistado, eu fui alcançado para isso, né? Para caminhar, mesmo que ainda esteja o quê? Longe, nós temos o quê? Que caminhar para lá, né? Caminhar para lá. Para aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Interessante, né? Eu fui conquistado, nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Para quem? Conquistar. Para conquistar. A quem? A Ele mesmo, Cristo Jesus. Ele nos conquistou para que nós o quê? O conquistemos. Que sejamos mais próximos dele, né? Mais próximos dele. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. E aí ele diz assim: todos, pois, que somos maduros, que já alcançamos, bastante coisas, tenhamos o quê? Este modo de pensar. Qual o modo? De prosseguir, de caminhar, de avançar nesse objetivo de aprender mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem como aprender de Cristo e não aprender da sua obra, da sua cruz. Da sua cruz. Então que Deus possa continuar colocando nos nossos corações esse anseio, esse desejo. Que Deus continue abençoando os irmãos, usando a vida dos irmãos, os irmãos cada vez se colocando mais nas mãos de Deus, e com esse anseio de conhecer a Cristo, os irmãos vão estar conquistando pessoas para o reino de Deus, alcançando outros aqui na região de Jacutinga e nos arredores.